canal, continuando a entrevista com o nosso professor doutor Carlos Antônio Gomes, sociólogo, especialista em economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre e doutor em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. No primeiro vídeo nós falamos sobre Covid e a geopolítica. E neste segundo vídeo, o nosso tema abordado hoje será o seguinte: seria o Covid-19 uma arma biológica anti-globalização? Então vamos transmitir a pergunta ao professor Carlos, o seguinte: a quem interessaria a disseminação do Covid-19 e quem seriam os ganhadores e perdedores dessa guerra, professor? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Se nós formos analisar a história das pandemias que já ocorreram no passado, nenhuma das pandemias teve uma disseminação tão globalizada quanto esta crise do Covid. Então, a menos que me provem ao contrário, eu tenho plena convicção que se trata de uma guerra biológica. Uma guerra biológica com propósitos econômicos e geopolíticos de se atacar e destruir nações e impérios. Repito, pelas informações que nós temos, se trata de uma arma biológica, né, que está sendo disseminada globalmente com propósitos econômicos e, fundamentalmente, propósitos geopolíticos, né? Retomemos o bloco anterior, que nós dissemos da perda da hegemonia e da centralidade dos Estados Unidos da América, né? E os Estados Unidos precisam a qualquer custo reconquistar a sua hegemonia, né? Se trata de uma guerra biológica, como em todas as guerras, a primeira vítima é a verdade. Então, a verdade está sendo escamoteada nesse momento e nós temos que ter muita cautela para analisar todos os elementos fáticos disponíveis e tirar uma conclusão abstraída na essência deles, né? É claro que nós estamos no meio de uma crise mundial, né? E a realidade concreta, os historiadores só a obterão daqui a alguns anos. Portanto, no máximo que nós podemos obter neste momento, estando no meio, no olho do furacão, são especulações. Mas eu vou procurar aqui fazer especulações muito bem embasadas, de forma a não dizer a verdade absoluta, mas apresentar caminhos lógicos, itinerários lógicos, para que o nosso espectador tome as suas próprias convicções, né? A primeira coisa que se tem a registrar é que este vírus não existia na natureza, como se tem dito por aí, né? Tipo assim, trata-se de um vírus da gripe normal. Pegou-se um vírus da gripe muito desenvolvida e o vírus foi melhorado, o poder de contaminação do vírus foi melhorado em laboratório, né? O vírus, né, Covid, está patenteado, existe a patente, por um laboratório subvencionado pela Fundação Bill Gates, né? E quem esteve à frente dessas pesquisas foram os pesquisadores da Fundação da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Então, o vírus ele foi melhorado em laboratório, né? Claro que foi melhorado com fins de ser uma arma biológica. Ninguém produz um vírus gratuitamente para fazer bem para a humanidade. Então ele foi desenvolvido como uma arma biológica e ele, segundo as informações, ele estaria patenteado, né, por um laboratório subvencionado pela Fundação Bill Gates, né?
Obviamente que, sabendo das péssimas condições sanitárias da China, alguém muito hábil, um jogador muito hábil do xadrez internacional, saberia que esse vírus produziria uma ruína na China e nos países com baixos padrões sanitários e com sistema de saúde precário, como é o chinês. Então, em tese, este vírus teria sido disseminado para a China, né? E na China ele fez uma destruição. Tanto é que o epicentro da pandemia se iniciou na cidade de Wuhan, que é um dos centros industriais mais globalizados da China. Assim, dentre as 500 maiores empresas globais chinesas, 300 delas têm sede na cidade de Wuhan. É uma cidade com um potencial industrial vastíssimo. Então, como se trata de uma ditadura de partido único, nós não sabemos, o Ocidente não sabe a extensão do dano que ele fez. E ele atingiu o centro de onde se concentra o capital humano, o capital intelectual humano chinês e as cadeias produtivas chinesas. Então, ele fez o vírus produziu um desfalque muito profundo na economia chinesa, porque além de parar as cadeias produtivas, a China, ao ocultar a ocorrência da pandemia e deixar a pandemia se alastrar para o mundo, assim, todo o mundo, neste momento, se encontra receoso e temeroso em comercializar com a China. Né? Então, tipo assim, os fluxos de comércio de bens e serviços da China com o mundo, eles vão sofrer uma severa queda em função deste receio sanitário, porque a China é historicamente um centro de pandemias, né? Então, em resumo, nessa era de transição de uma economia industrial para uma economia informacional, e num momento em que a China já praticava uma economia predatória contra os demais países, inclusive falsificando as suas taxas de câmbio. A China falsifica as suas taxas de câmbio e desvaloriza propositadamente a sua moeda em relação ao dólar para que os seus bens e serviços cheguem mais baratos no mercado internacional. Então tudo indica que este vírus tenha sido semeado de propósito na China para produzir a ruína da economia chinesa. E as evidências indicam também que o vírus foi levado para a União Europeia para promover a desintegração da União Europeia, né? Como de fato está acontecendo. Os países mais afetados estão já com proposta de se desligarem da União Europeia, assim como o Reino Unido já o fez anteriormente, né? Muito provavelmente o Reino Unido já sabia que esse ataque ocorreria e se desconectou da União Europeia bem antes, né? Então, tipo assim, talvez o Reino Unido não sinta os efeitos econômicos que a União Europeia vai atingir pelo fato de ter se desconectado antes, né? Então, respondendo concretamente a sua pergunta, trata-se de uma guerra biológica de escala mundial que está afetando os grandes impérios. Claro que afeta a periferia do mundo, afeta os países do segundo mundo, ou seja, aqueles em desenvolvimento, e afeta também os países de terceiro mundo, aqueles países notadamente mais atrasados, né? Então, até que me prove o contrário, se trata de um incidente geopolítico e militar, biológico, arquitetado para destruir os impérios concorrentes dos Estados Unidos. Isso são o que
se pode concluir neste momento, e no futuro os historiadores vão escavar melhor a história e muitos livros serão escritos sobre isso. Já é uma crise maior do que a crise de 1929, e talvez ela seja muito mais profunda, e a Ásia vai sofrer, e a Europa vai sofrer profundamente. Então, quem é que pode ganhar com isso tudo, né? Quer dizer, eu já disse anteriormente que os Estados Unidos da América têm antídotos muito grandes contra isso tudo, né? Em primeiro lugar, eles têm lá os maiores centros de pesquisa do mundo para fazer os medicamentos muito rapidamente. Se for verdade a teoria de que o vírus foi produzido em laboratório nos Estados Unidos, o remédio já deve estar pronto. Quem produziu o vírus deve ter produzido o remédio e na hora certa vai demorar, né? Vai colocá-lo em prática, né? Então, assim, o estrago que ele está fazendo nos Estados Unidos, os meios de comunicação mostram assim, uma pandemia se alastrando. Mas até agora, a pandemia pegou os centros mais globalizados dos Estados Unidos, onde os colégios eleitorais dos democratas. A base eleitoral republicana, ou seja, o meio-oeste, está intacta ainda, né? Então, tipo assim, os Estados Unidos têm condições de sair dessa situação muito rapidamente. Tanto é que, assim que foi reconhecida a pandemia, o Donald Trump, com a anuência do Congresso Nacional, determinou um pacote anticrise, né? Assim, foi determinada uma ajuda de 2 trilhões de dólares para injetar na economia, né? Para ajudar as empresas e ajudar os cidadãos. Os cidadãos vão receber um voucher, não sei se 1.800 ou 2.000 dólares. Então, a economia norte-americana já passou pela grande recessão e eles sabem muito bem como sair de crise. E eles vão sair dessa crise com políticas macroeconômicas keynesianas, de intervenção do Estado na economia, para injetar dinheiro na economia, para formar aquilo que John Maynard Keynes chamava de efeito multiplicador. Ou seja, Donald Trump fará assim, um novo New Deal. O que foi o New Deal? O New Deal foi a política de intervenção do Estado na economia, para injetar dinheiro na economia, né, e alavancar a economia, movimento este feito em 1933 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, muito provavelmente, os Estados Unidos têm mais condições de sair dessa crise. Então, respondendo concretamente à sua pergunta, dentre os grandes impérios, ao que as evidências indicam, os Estados Unidos será a economia menos afetada. É o que as evidências indicam até agora, né? E internamente, ao nível da política interna dos Estados Unidos, o Partido Democrata será acusado de ser o grande condescendente da China, né? Porque a China virou uma potência que é justamente com o auxílio dos democratas, né? Foram os democratas, entre eles Bill Clinton, Barack Obama, eles permitiram toda a migração da indústria de bens de consumo duráveis e a indústria pesada e a indústria de capitais, a migração do solo americano para o solo chinês. Isso foi um erro estratégico grave, que Donald Trump vai tentar reverter isso e trazer de volta essas indústrias para os Estados Unidos. Então, provavelmente, os Estados Unidos da América será o império que sairá da crise mais rapidamente, né? E volto a repetir, eu já disse no bloco anterior, eu volto a repetir, os países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, como a África do Sul, têm diante de si agora uma janela de oportunidades, porque serão países pouco afetados, né? E com a inflexão dos grandes impérios, esses países, se adotarem políticas macroeconômicas proativas,
assim, esses países em desenvolvimento podem ascender, inclusive, ao núcleo do capitalismo central, se eles adotarem nesse exato momento políticas desenvolvimentistas, de internalização da produção, de melhorar o escopo das suas produções, de agregar de agregar valores maiores aos bens e aos serviços, de fazerem planos estratégicos de política industrial, de desenvolvimento, política de exportações. Então, abre uma janela de oportunidades. Então, determinados países emergentes, como o Brasil, podem ser ganhadores dessa crise, ao lado dos Estados Unidos da América. Então, Fião, vamos agradecer aqui ao professor Carlos Antônio Gomes pelo tempo despendido nessa segunda fase, esse nosso segundo bloco. Como eu falei no primeiro vídeo, são 3 blocos e o terceiro bloco será a questão do Brasil no Covid-19. Sempre falo para vocês, nós deixamos que o entrevistado possa falar livremente. Apenas fazemos a pergunta e o entrevistado fica livre a proferir aquilo que ele quer. Como eu sempre falei, nosso programa é um programa democrático, que abrange todo o espectro ideológico que nós tenhamos, político, sociológico, etc, etc, etc. Coloca conosco no canal,